Muito bem, estamos de volta com esse nosso debate especial do Dia do Trabalhador, falando da saúde e também da prevenção de acidentes. E agora a gente quer retomar aquele assunto da questão das investigações, conversar com o Rafael Foreste, que é o procurador do Ministério Público do Trabalho. Doutor, realmente, qual é a sua visão sobre essa questão das investigações? A gente ainda está muito atrás do que seria o ideal? Bom dia. Bom dia, quero agradecer o convite, é uma satisfação para o Ministério Público participar de um programa como este, não só pela data, mas também pelo tema, pela importância do tema. De fato, eu diria que sempre estamos ainda atrás e não estamos no ponto ideal em qualquer matéria de pesquisa de acidente de trabalho, de saúde e segurança do trabalhador. Mas também, olhando para o passado, muito se evoluiu e eu posso atribuir isso. Eu posso dizer isso, na verdade, pegando a própria atuação do Ministério Público do Trabalho, que nos últimos anos evoluiu muito, e ressaltando desde já que é uma atuação que, claro, não se dá sozinho. Inclusive, conta muito com instituições parceiras, como o próprio Sereste, que aqui está, com toda a sua capacidade técnica, ele também auxilia. O Ministério do Trabalho e Emprego também, que tem seus médicos e engenheiros do trabalho. E a própria Justiça do Trabalho, que acaba identificando em casos individuais possíveis lesões coletivas e encaminhando para o Ministério Público do Trabalho. Hoje o Ministério Público do Trabalho ele tem nacionalmente uma coordenadoria, que é a CODEMAT, Coordenadoria de Proteção ao Meio Ambiente e Trabalho, e que justamente tem essa tarefa de atuar conjuntamente, coordenadamente a nível nacional em todos esses grandes temas que envolvem saúde e segurança do trabalho. E paralelamente a isso, o meio ambiente de trabalho é um tema que, dentro do Ministério Público do Trabalho, ele é um tema de atuação que nós chamamos prioritário, ou seja, sempre vai haver, assim que o Ministério Público tiver ciência, seja por uma instituição parceira que encaminha um acidente ou relata um descumprimento de uma norma, seja pela Justiça do Trabalho, enfim, sempre que tiver notícia de um descumprimento de norma de meio ambiente de trabalho, vai ser apreciado, aqueles fatos vão ser apreciados e provavelmente será instaurada uma investigação para buscar, basicamente, tanto inibir essas ocorrências futuras, ou seja, impedir que essas lesões continuem, quanto para reparar as lesões sociais que são decorrentes dessa conduta. Então, é uma atuação que visa justamente muito mais, às vezes, a precaução, a prevenção, do que propriamente dito simplesmente a reparação. Então, só para dar um exemplo, quando, por exemplo, tem uma notícia de um descumprimento do uso de equipamento de proteção ou que está defasado, às vezes essa atuação para corrigir essa falha ela pode ser suficiente para evitar futuramente um acidente, uma morte, uma doença. Então, claro, sempre podemos avançar e é isso que estamos trabalhando, mas eu vejo hoje, pelo menos no âmbito do Ministério Público do Trabalho, um trabalho muito intenso e uma atenção especial e prioritária nessa matéria de combate e proteção do trabalhador, da saúde do trabalhador. Doutor, aqui na região de Chapecó, que setor mais preocupa atualmente? Na verdade, em matéria de meio ambiente do trabalho, eu confesso que é difícil falar em um setor. Claro que tem, como foi falado, os números, setores que já têm números maiores, como a construção civil, a indústria da metalurgia. Mas dentro do Ministério Público do Trabalho, hoje, qualquer acidente, qualquer descumprimento de norma de segurança é algo que consideramos bastante grave. Tanto que o Ministério Público do Trabalho ele atua em questões coletivas, ele não tem a atribuição de defender interesses individual de determinado trabalhador. Mas quando se trata de meio ambiente de trabalho, simples a falta de uso de equipamento de proteção de um único trabalhador, isso já é grave o suficiente a exigir a intervenção do Ministério Público do Trabalho. Tá certo. A gente só vai acompanhar agora um pouco dos números, sobre os acidentes de trabalho aqui na nossa região. Acompanhe. Em relação às notificações de acidentes de trabalho em Chapecó, em 2012 foram 1.236. Em 2015, 2.799. Com relação às mortes, em 2012 foram 5. Em 2015, mais do que dobrou esse número, chegou a 12. Em relação aos acidentes na área rural, em 2012 foram 105 acidentes. Em 2015, 208. Já com relação às mortes, em 2012 foram 7. Em 2015,
8. Pelo que a gente pôde ver aí na reportagem, né, só no ano passado foram mais de 8 mil acidentes aqui nos municípios, né, que compreendem a região de Chapecó, e um dos setores que mais registrou acidentes e acidentes graves foi o da construção civil. Iselda, por que a construção civil ainda registra tantos acidentes? Bom, nós temos que relacionar a indústria da construção civil com o crescimento que houve nos últimos anos, né, dentro da indústria da construção, e também a questão da capacitação dos próprios empresários, que hoje é muito fácil, né, se monta uma empresa, dizem que é muito burocrático, mas na verdade não é, e esses empresários, eles não têm essa capacitação. E também em relação às empresas que prestam serviço na área de saúde do trabalhador, ela virou mais que um comércio. São muito poucos as empresas que constatamos que realmente na construção civil se admite o trabalhador, se faz as 6 horas de treinamento inicial e depois se faz o restante dos treinamentos, como a NR35 do trabalho em altura. Nas visitas, nas obras que nós constatamos, a maioria dos trabalhadores assinam o certificado, a lista de presença, mas, no entanto, tiveram uma palestra sobre a NR35, mas não a prática da NR35, que é obrigatório, como colocar o talabarte, conhecer uma linha de vida. Então, eu atribuo os acidentes de trabalho aos dois lados. Um é a falta de interesse do empresário, liberar o trabalhador, fazer essa capacitação e ver esse valor como investimento, né? E o trabalhador também, até por causa do emprego, ele acaba não resistindo, né? E tem que não usar os equipamentos e fazer o trabalho para não perder o emprego. Nós, enquanto sindicato, procuramos sim trabalhar com os empregadores, a gente faz visita nos locais de obra, deixa o checklist, conscientiza, mas também temos que atribuir os acidentes de trabalho a também essa indústria de doenças que existem previstos, né, na questão das empresas de saúde ocupacional. Não são a maioria, mas uma boa parte delas, contribuem diretamente porque elas iludem o empregador, dizendo que está correto aqueles documentos. O empregador paga por mês, inclusive, por trabalhador, e acha que ele está fazendo certo. No entanto, a empresa não vai lá fazer a orientação, a capacitação, o cumprimento do PPRA, que é uma reunião mensal para o trabalhador. Então, existe essa falta, sim, de conhecimento, de cultura, né? E não se busca melhorar esse lado, a não ser quando existe uma fiscalização, uma vistoria, ou quando a gente chama lá na entidade sindical para firmar um termo conosco, dando prazo para eles regularizar a situação. E como é que se dá essa fiscalização de vocês nas obras? Olha, uma vez por semana, enquanto presidente, e a nossa técnica de segurança, a Elizabeth, vamos visitar as obras, tanto aquelas que recebemos as denúncias durante a semana, como outras que no dia a dia a gente circula. Chegando lá, a gente adentra, faz o checklist, verifica empregado sem registro, as condições de trabalho. Quando o risco é iminente, sem proteção nenhuma, nós mesmos mandamos parar a obra, regularizar a situação do empregador, chamamos o empregador, uns vêm com advogado, eles ficam com um certo receio, mas a única coisa que a gente quer é o cumprimento da lei. E tem casos que a gente não consegue resolver, e daí a gente encaminha para o Ministério do Trabalho a denúncia, e muitas vezes, até pela falta de funcionários públicos, né, a obra acaba terminando e não sendo feita a fiscalização. Mas nós, enquanto entidade sindical, a gente fica muito feliz porque aonde a gente tem ido, por enquanto, tem resolvido a situação. Bacana. E agora, Edival, um dos dados que chama a atenção também aqui na nossa região, justamente pela vocação agrícola, são os acidentes, né, no interior. São muitos acidentes também na área rural, acidentes com morte. Como é que você acompanha essa situação também pelo Estado? Então, a nível de Estado, a gente acompanha através do SINAM, do Sistema de Notificação. Como todos sabem ou imaginam, existe uma subnotificação, né? Muitos desses acidentes eles acabam não sendo noticiados. Embora a gente tenha insistido com a capacitação da rede de atenção básica, porque esse trabalhador é conduzido ou por meios próprios, ou um familiar, mesmo vindo de zona rural, ou o SAMU, o bombeiro desloca ele até uma unidade hospitalar, e acaba às vezes não havendo essa notificação do acidente de trabalho, que para nós dificulta para gerar esses dados e para que a gente possa criar então essa demanda e poder atuar nesses ambientes. Claro que na zona rural isso é um pouco mais difícil da gente poder acompanhar, mas uma vez noticiado, uma vez notificado, a gente toma ciência e a gente demanda isso mês a mês para cada Sereste para que possa fazer então essa investigação, esse deslocamento até o local. Isso a gente acompanha.
A nível de Estado, a gente também desenvolveu um trabalho muito bacana e até pioneiro no Estado em questão da exposição às radiações, aos trabalhadores das radiações. Não só profissionais médicos, tecnólogos, mas que operam os equipamentos de hemodinâmica, radioterapia, medicina nuclear, a radiologia médica e odontológica através dos dosímetros, né? Então hoje através do sistema, o CIERI, sistema estadual de radiação, o próprio sistema recebe login e senha, mês a mês ele noticia para nós qual foi a dosagem que cada trabalhador desse no estado todo foi exposto. E a gente tem toda a metodologia para afastá-lo quando a exposição atinge um determinado nível, né? E isso é um trabalho pioneiro no nosso estado, que inclusive chamou até a atenção do próprio Conselho Regional dos Tecnólogos, né? Porque a gente ali, através do seu CPF, cadastramos trabalhadores e a gente começou a ver que vários deles, por uma carga horária, né, tinham vários vínculos e o próprio Conselho às vezes não conseguia rastrear isso tudo e através isso acabou despertando a atenção que eles têm uma carga horária de menor do que exatamente pela exposição e o que deu a possibilidade de a gente visualizar através do CPF quantos vínculos esse trabalhador estava exposto e aí o próprio Conselho poder atuar também, talvez limitando essa carga horária. Mas foi um dado interessante, eu acho relevante trazer e que o Estado hoje é pioneiro e também trabalha no controle da radiação. Tá certo. E falando, né, desses milhares de acidentes, Roque, todos esses acidentes, claro, superlotam os hospitais, né, influenciam diretamente a nossa rede de saúde. Como é que o Ministério da Saúde tem atuado nessa questão da saúde do trabalhador e a prevenção de acidentes? O Ministério da Saúde, em 2002, publicou criou a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador no país. Porque a saúde do trabalhador vinha se desenvolvendo há muito tempo, Rio de Janeiro, São Paulo e alguns estados do país, mas havia necessidade da publicação de uma rede, né? Então foi criada a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e trouxe como sua principal estratégia a criação dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, que é importante a gente colocar aqui, que são centros que têm uma equipe composta, os CRS regionais compostos por 10 profissionais, sendo um médico do trabalho, ou um médico que tenha perfil para essa atenção ao trabalhador, e mais 5 profissionais de nível superior, como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né, profissionais de saúde, próprio engenheiro do trabalho, e outros profissionais de nível médio, são 4, tendo em sua maioria o técnico de segurança do trabalho. E em 2012, foi criada a Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, né? Porque o grande problema que a gente tem no país é a falta da cultura, por exemplo, da promoção da saúde. A falta da cultura da prevenção às doenças e acidentes de trabalho. Quer dizer, em 2014 só no mundo formal de trabalho, foram mais de 704 mil acidentes de trabalho, considerando as pessoas que têm carteira assinada. A pesquisa aí que houve pelo Ministério da Saúde, a pesquisa induzida, houve quase 5 milhões de acidentes e doenças, né? A principal causa de benefício concedido pela Previdência hoje é em relação aos acidentes e as causas externas. A principal causa de aposentadoria por invalidez são as doenças cardiovasculares. No país morrem em torno de 500 mil pessoas por ano pela falta da promoção da saúde. Quer dizer, diabetes, hipertensão, infartos, AVCs, né, são doenças que falta a nossa cultura da promoção da saúde. A boa alimentação, a prática de exercício físico, o ambiente de trabalho, né, que dê cidadania ao nosso trabalhador. A segunda causa de afastamentos e aposentadoria por invalidez é a LER, a lesão por esforço repetitivo, né? Isso, a invisibilidade dessas doenças, né, a gente tem e pouco se notifica, como foi falado aqui do SINAM, que é o sistema do Ministério da Saúde que criou para a notificação dos acidentes graves, fatais com crianças e adolescentes, e as doenças relacionadas ao trabalho. Desses 704 mil acidentes, nós temos em torno de 18 mil doenças. Só a LER causa afastamento de mais de 200 mil pessoas ano. E a terceira causa, que é assustadora, é a saúde mental. E não é lá o trabalhador da saúde, não é o trabalhador policial ou da segurança. Professor, a maioria dos professores estão sendo afastados por
saúde mental, pela pressão, né? As causas externas hoje respondem por 150 mil mortes no país, né? Morre 1.100.000 brasileiros, 200 mil mortes por câncer anualmente. Então há uma carência da gente tratar, e por exemplo, quando o trabalhador, como o Rodrigo comentou, o trabalhador chega na saúde, pública ou privada, com uma dor ou com alguma coisa, pergunta-se onde esse trabalhador trabalha. Isso é um dos objetivos da política. Aquele cidadão que tem ali, chega com uma... Você trabalha onde? Será que isso pode ser ocasionado pelo seu trabalho? Então, essa cultura, a gente tem uma carência muito grande disso, e a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, de 2010, ela trouxe isso. A gente precisa ter a cultura da atenção à saúde do trabalhador no país, em toda a rede, em todos os municípios. E aqui é muito importante a gente salientar o papel do controle social, através dos conselhos, através das comissões intersetoriais de saúde do trabalhador, que trazem representantes das diversas categorias de trabalhadores para trazer as demandas para a construção do plano de trabalho. E então a gente precisa lutar para isso. Então, e essa política, nosso grande desafio é a implementação da política, com o CERES sendo o carro-chefe dessas ações. Agora, secretária, como é que está o atendimento aqui em Chapecó, essa realidade aqui da nossa região? Então, Chapecó tem um diferencial, a gente oferece uma saúde integral aos usuários do SUS, aos trabalhadores. Nós temos 26 unidades de saúde, 2 unidades de pronto atendimento 24 horas, a PA da EFAP e a UPA 24 horas, além dos hospitais, o Hospital Regional, o Hospital da Criança. Então, uma saúde integral 24 horas. Temos uma rede de saúde mental completa, com CAPS 2, CAPS AD, álcool e drogas, e o CAPS-I, além da unidade de acolhimento. Implantamos mais 2 serviços novos agora em dezembro do ano passado, que foi o SAR, o Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico, que visa dar mais agilidade aos atendimentos, principalmente aos acidentes de trânsito, e a Oncologia Pediátrica aqui em Chapecó, que conseguimos trazer também. E o SAST e o CEREST, então, que tem um trabalho diferenciado, que também nesse ano trouxemos para dentro da Secretaria de Saúde, que estavam em espaços alugados, e agora estão num espaço próprio, mais adequado tanto para os profissionais quanto aos usuários. Então essa integração é fundamental para Chapecó alcançar esses bons resultados. Exatamente. E dentro do SAST nós temos o Cuidando do Profissional do SUS, que os profissionais do SUS que cuidam dos outros profissionais precisam de cuidados também. Então a gente dá esse trabalho diferenciado. E isso, o resultado é visível no trabalho do dia a dia, com certeza. Tá certo, secretária, muito obrigado. Nós vamos então a mais um intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para falar do termo da segurança no trabalho assinado aqui em Chapecó. Nós já voltamos.